Sejam bem-vindos a mais uma videoaula desse canal, uma videoaula de Física para os alunos do 9º ano. E hoje o assunto, como vocês podem perceber aí no anúncio, é de momento e alavancas. A gente vai ver o que tem a ver o Super-Homem levantando aí esse carro. Momento ou torque, você pode chamar de momento ou de torque. Você vai ver muito esses dois nomes, essas duas nomenclaturas, mesmo no estudo da física. Momento é muito mais usado quando você calcula e torque é mais usado a nível acadêmico, mas tanto faz, certo? Um ou outro. Então, quando você abre uma torneira, quando você gira uma chave de fenda, uma chave de boca, quando você abre ou fecha uma porta, você está trabalhando com a grandeza que até então você desconhecia, que é momento. O que é momento? É a tendência que um corpo tem de girar, tendência de giro, quando você aplica uma força. Então, alguns corpos vão realmente girar. Olha só, a chave de fenda, a chave de boca, a torneira, a porta, ela não gira completamente, né? Fora aquelas portas de banco, a porta ela abre e fecha, mas ela abre e fecha formando um semicírculo. Tanto é que às vezes deixa um desenho assim no chão, quando a porta está mal colocada. Se você for olhar, é parte de um círculo. Tudo isso a gente pode dizer que representa um torque ou momento. É uma grandeza física associada ao movimento de rotação, de giro. Girou, teve torque, certo, gente? Se a força fizer um corpo girar, teve um torque, teve um momento. Tá? Tem a ver com rotação. Aprendam isso. Como é que eu calculo, professor, o momento? O torque. Eu vou chamar de momento, embora esteja representado aqui pela letra T, eu vou botar aqui um M de momento. Então, momento é força e distância, força vezes distância, somente, gente, bem simples isso. Certo? Eu tenho um ponto de rotação, você vai aplicar uma força e tem uma distância. Essa distância é chamada de braço do momento. Essa distância aqui. E para calcular esse momento, basta multiplicar a força que você está aplicando pela distância. Força vezes distância, força vezes distância. Não tem erro. Certo, gente? É o produto da força que provoca a rotação. Porque nem toda força vai provocar a rotação, mas se provocar, você pega essa força pela distância perpendicular, ou seja, distância perpendicular até o ponto, que você pode pegar, a força é muito grande, professor, eu pego essa distância aqui e vou ter que fazer Pitágoras. Não, é a distância perpendicular de onde é aplicada a força. É essa distância aqui. Em relação ao apoio. Então, pega a força, multiplica pela distância, certo? Você tem momento. Olha só um exemplo bem simples. Calcula o momento da força de 100 newtons. Ele está dizendo que essa força aqui vale 100 newtons. A gente já viu que força é dada em newton no mês passado. Professor, não lembro não. O bom dessas aulas serem gravadas, santa pandemia, é que você vai lá e olha, certo? Então vá lá nas aulas anteriores e verifique leis de Newton, dinâmica, para revisar. Mas não é tão necessário não. Basta lembrar que força é dada em newton. Com relação ao centro da porca, a chave tenta girar. Quando essa força é aplicada em um ponto situado a 20 centímetros, veja, a distância daqui até o centro da porca dá 20 centímetros. Calcula o momento. Momento é força vezes distância, gente. E ele nem pede para você calcular. Quando ele não pedir para você transformar as unidades, nem precisa. Força vezes distância. 100 vezes 20. Agora, cuidado na hora de colocar o resultado, certo? 100 vezes 20 dá 2.000, né? 2.000 newton vezes... Ah, eu vou colocar metros aqui. Não, gente. Porque se você está trabalhando em centímetros, você não converteu, é newton vezes centímetro, certo? Quando o exercício não pede, não precisa converter. Já em outros casos, como a gente vai ver agora, precisa converter. O mecânico observou na tabela de torque que deve ser aplicado ao apertar os parafusos da roda de um determinado carro, obtendo 90 Nm. Veja só, o torque é o momento. 90 Nm. Veja que está em metros agora já, gente, a unidade. Sabendo que 30 centímetros, porque a distância da chave aqui onde ele está aplicando a força, está aplicando a força aqui para baixo. Então, essa distância aí é 30 centímetros. Mas, para a gente não perder tempo, ele já transformou. Embora
Eu suponho que você já saiba transformar as unidades, certo? Isso aqui dá 0,3 metros. Qual a força aplicada no esquema abaixo? Ele quer saber agora a força. Momento é força vezes distância, né? Momento é 90. A força é o que eu quero descobrir e a distância é 0,3. 0,3 está multiplicando, vai passar dividindo, gente. Então, força é 90. Cuidado com essa coisa de quando o número passa pelo sinal de igual, muda o sinal, muda o sinal. Não muda o sinal, certo, gente? Muda a operação. Está multiplicando, passa dividindo. Está somando, passa subtraindo. Está dividindo, passa multiplicando e por aí vai. Então, aqui, ó, F vezes 0,3. Eu quero passar o 0,3 para o outro lado. Professor, mas não é para passar um 90 e depois 0,3? Gente, aprenda uma coisa. Está aqui do lado, certo? Se A é igual a B, B é igual a A. Eu posso mudar de lado sem ter aquela coisa de sinal. Então aqui eu vou logo mudando de lado. Eu boto o 0,3 para cá e já mudo de lado para organizar para vocês. 90 dividido por 0,3. Se eu quiser quebrar, me livrar dessa casa decimal, eu multiplico por 10. Né? Só tem que multiplicar por 10 em cima e embaixo. Então fica 900 dividido por 3. Fica mais fácil de dizer que é 300 newtons. Professor, não é 300 newtons por metro, não? Não, primeiro não é por metro, certo? Seria vezes metro. E segundo, porque é força apenas. A força ela é dada em newtons, certo? 300 newtons. Atenção, esses exercícios são um pouco mais complicados. Essa aqui é apenas para você entender. Essa aqui não faz cálculo nenhum. Para você entender realmente o que é torque e o que é momento. E é momento vezes distância, força vezes distância. Vê só. No esquema abaixo, para retirar uma porca, qual das forças relacionadas todas de mesma intensidade? Ele está dizendo que todas as forças aqui são iguais. Qual é a mais eficiente, gente? Se você sabe que momento é força vezes distância, ou seja, o momento ele depende da força e da distância. Todas as forças são iguais. Então a diferença está onde? Na distância. Para ter o maior momento, eu tenho que ter a maior distância. Com relação a quê? Com relação à porca que eu quero girar. Com relação ao ponto que eu quero girar. Qual é a força que está mais distante aqui? F1. Então, a força F1 é a mais eficiente. E a gente sabe disso, né? Você vai girar uma chave de fenda, uma chave de boca, como chamam. Certo? Se a chave for muito pequenininha, haja dificuldade. Quanto maior a chave, quanto mais distante tiver do ponto que vai girar, mais facilidade você vai ter. Isso tem a ver com momento ou com torque. A célebre frase de Arquimedes: dei-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Porque Arquimedes sabia a importância de alavancas. Olha aí outra gravura de Arquimedes que você encontra muito na internet. Uma alavanca moverei o mundo. E o que é uma alavanca? É uma máquina simples. O que é uma máquina? Aquilo que serve para facilitar a vida humana. Ela é utilizada para facilitar a execução de um trabalho. E tem a capacidade de multiplicar a força. Olha só, a alavanca, por conta do torque que a gente acabou de ver, por conta do momento, ela multiplica a força. Ela ajuda. Suas principais funções são elevar objeto pesado, recortar, movimentar, etc. Então, uma alavanca ajuda muito. E não é só esse tipo de alavanca que tem, não, certo, gente? Vamos ver os tipos de alavanca agora. Alavanca interfixa. Quando o ponto de apoio está situado entre os dois pontos de aplicação de força e o objeto a ser movimentado como mostra a figura a seguir. Essa figura aqui. Essa é mais simples de descobrir, né? Porque se você tiver o ponto de apoio no meio, ela é interfixa. Certo? São exemplos desse tipo de alavanca. Qual é a coisa que você não sabia? Pensava que a alavanca era só aquele ferro. O alicate, a tesoura, uma gangorra. Tudo que tiver o ponto de apoio no meio. Certo? Interfixa. Esse é o bem simples. O outro tipo de alavanca, interresistente. Aquele que a força de resistência fica no meio. Você faz força na extremidade. Certo? A força você aplica na extremidade e o apoio na outra. Por exemplo, ó, apoio aqui e você faz força na extremidade. Embora tenha colocado o dedo está mais aqui como força resistente. Você faz uma força na extremidade, o abridor de lata. Você pode usar uma moeda também para abrir e vai ter o mesmo efeito.
Então, exemplo, quebra-nós, abridor de garrafa, o carrinho de mão, esse tipo de alavanca também. Interpotente. Nesse tipo de alavanca, a força potente está entre o ponto de apoio e a força resistente, ou seja, você vai aplicar a força no meio. Até quando você tem uma pinça, você aplica a força na pinça aqui, ó, onde está marcado, é no meio. Então a pinça, cortador de unha, você aplica geralmente a força no meio. Tem cortador de unha que já vem montado, né? Aquele unhex é feito de uma alavanca encaixada na outra. Aí você aplica na extremidade, mas na verdade, se você olhar, você aplica na extremidade para aplicar no força. Identifique os tipos de alavanca nas situações a seguir. Certo? Então, essa primeira alavanca, aquela bem comum, interresistente. Essa outra aqui, como eu falei, ó, o quebra-nós interresistente. Cadê? Não está riscando não. Riscou agora. Opa, olha o alicate igual a tesoura interfixa. Esses dois exemplos aqui, gente, só adiantando para quem já está pensando o que é que vai ser quando crescer, certo? Que, detesto física. Vou fazer curso de, sei lá, vou para a área de saúde para me livrar de física. Vou fazer fisioterapia. Gente, dentro da fisioterapia existem disciplinas que lidam com eletricidade, que lidam com a parte de hidrostática, lidam com a parte de hidrodinâmica. Então você vai ver, não foge disso. Talvez não seja um estudo tão profundo quanto quem estuda física, mas você tem que ter conceitos de física em mente. Olha o exemplo aí, ó. O corpo humano ele é cheio de alavancas. Então, nesse caso aqui tem uma alavanca interpotente, vocês podem ver, um esquemazinho ele até ajuda. E o último aqui, interresistente também. Olha o ponto de apoio aqui na extremidade, aqui o ponto de apoio é o próprio osso, certo? Então foram dois exemplos para você se ligar que a física ela está presente em muitas coisas, em muitos fenômenos e vai ajudar você esses conceitos de física. Você vai entrar no ensino médio, não é para ser físico, é para aprender o que é física. E alguns desses conceitos você vai carregar até na sua vida profissional. É bom que você aprenda, certo? Pronto, então com isso a gente encerra essa curta aula de hoje. Faça um resumo para a próxima aula e até a próxima sexta, se Deus quiser.